Eu não vou falar muito, né? Não sei se todo mundo que está aqui presente na nossa sala virtual, no nosso ambiente, conhece já o programa Florescer. Nós somos um programa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde, né, somos um time, uma equipe com profissionais ou com estudantes de graduação, de mestrado, que pesquisa sobre temáticas na área de educação, sobretudo com metodologias ativas e inovadoras no processo de aprendizagem, certo? Então, nós nos localizamos, né? Eu que sou a coordenadora do Florescer, no Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal. Depois, se alguém quiser alguma informação sobre o grupo, eu vou deixar meu e-mail aí no chat para vocês estarem tirando alguma dúvida. Eu vou passar a palavra agora. Quem vai ministrar esse curso são duas pesquisadoras, né? Uma estudante pesquisadora do grupo e a outra do grupo, foi aluna de iniciação científica do grupo Florescer. Hoje em dia é mestranda em educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Paola é estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, faz parte do Grupo Florescer, é bolsista de programa de extensão com pesquisa na área de ensino de ciências, e elas vão falar um pouquinho para vocês hoje dessa ferramenta que aparentemente é tão simples, mas que pode enriquecer bastante o cenário de salas de aula, tanto física, né, como virtuais. Então, meninas, passo a bola para vocês. Boa tarde, pessoal. A gente está muito feliz de estar aqui, né? A gente planejou para compartilhar coisas que a gente já estudava, né? Então, a gente está ainda mais feliz de coisas que a gente já estudava antes dessa pandemia toda. A gente já estudava ensino híbrido, já pesquisávamos, né? E usávamos também o Kahoot e o Mentimeter na sala de aula, né? Na sala de aula da professora Rosângela, né? Com o nosso campo ali de pesquisa, então foi a sala da professora. Eu usei mais o Kahoot, o Mentimeter a gente usou também, e Paola, né, depois ela entrou na iniciação científica, ela começou a usar também e pesquisar, né, as metodologias ativas e essas ferramentas, o Mentimeter, o Kahoot, né, como para auxiliar ali nas metodologias ativas, tá? Então, o nosso objetivo hoje é tornar o mais acessível possível para vocês essas ferramentas. Vocês vão ver que é simples de usar, tá? Depois da primeira vez, quando a gente aprende, fica fácil. E a nossa dinâmica, a gente planejou assim, vamos iniciar falando do Mentimeter, tá? E aí Paola inicia, e depois a gente passa para o Kahoot e eu continuo, tá bom? A gente vai colocar, assim, uma parte teórica, assim, passo a passo, realmente, um roteirozinho no slide para vocês, e depois a gente vai para o site, propriamente dito, para a gente ver como funciona, tá bom? Deixa a Paola agora falando. Vai, Paola. Oi, gente, boa tarde. Como o Gabi falou, a gente já vem trabalhando com essas duas plataformas já há um tempinho. Mas, diante dessa realidade diferente que a gente está vivendo agora, né, no momento de pandemia, se faz necessário a gente pesquisar mais e procurar outros métodos de utilizar essa ferramenta para aliar nas nossas aulas remotas, né? Porque a gente utilizava nas aulas presenciais, tanto o Kahoot quanto o Mentimeter. E, bom, antes de eu fazer aqui um passo a passo de como eu vou ensinar para vocês, né, a utilizar o Mentimeter, nada melhor do que a gente já começar com ele, né? A gente inicia utilizando o Mentimeter, geralmente, para testar conhecimentos prévios dos alunos. A maioria de vocês, se já ouviu falar do Mentimeter, lembra dele como uma nuvem de palavras, né? Uma formação de uma nuvem. Então, a gente faz uma pergunta, né? Pode ser uma pergunta específica, uma pergunta genérica para o aluno, e aí ele consegue, né, descrever em palavras a quantidade que eu desejo. Então, se eu colocar 3 palavras por estudante, ele vai escrever lá 3 palavras. Se eu colocar 4, 5, ele vai escrever 4, 5. E é muito interessante a gente utilizar essa plataforma no início das aulas, antes da gente ministrar realmente o assunto, porque aí a gente trabalha a questão de conhecimento prévio do aluno. E uma coisa muito interessante do Mentimeter é que ele mantém o anonimato. Então, é uma luta, por exemplo, na sala de aula, a gente fazer com que todos os alunos levantem a mão para poder falar o que eles acham, falar o que eles já sabem um pouco sobre aquele determinado assunto.
E aí, se a gente utiliza o Mentimeter, a gente dá uma oportunidade para que até aqueles alunos mais tímidos possam escrever, entendeu? Porque eu não vou saber o que Rosângela fala, o que Nath fala, o que Gabi fala. Vou saber o que a minha turma acha, porque não tem o nome de ninguém ali. Mas eu vou saber o que a minha turma está achando. O que é que a turma... Será que a turma tem um conhecimento muito específico? Será que está superficial? Como será? E a partir daí a gente consegue fazer com que a aula ela flua. Então é muito interessante a gente utilizar ele, né, como uma questão de iniciar a aula. Óbvio que ele tem outros componentes e a gente vai aprender, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar o link com vocês aqui, né, no chat, e aí vocês entram. Quem tiver com internet boa, quem não tiver, não tem problema, eu vou mostrar a resposta depois. E aí eu vou compartilhar o link, vocês entram no link e vai aparecer uma pergunta que eu fiz. E aí vocês vão colocar 3 palavras. A pergunta é sobre o que vocês conhecem do Mentimeter. E aí vocês vão colocar em 3 palavras o que vocês conhecem. Caso vocês não conheçam, vocês coloquem o que vocês acham, tá? Quem puder entrar vai ser ótimo. Quem não puder também não tem problema. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar essa nuvem. Então, eu vou compartilhar agora, tá? O link aqui. Vocês entram e respondem, tá bom? Vou dar uns minutinhos para vocês entrarem e responderem. É só clicar, vai aparecer a pergunta, tá? Eu vou compartilhar para quem não puder entrar, para vocês verem como é que fica. Vai aparecer essa pergunta aqui, e à medida que as pessoas forem digitando as palavras, vai se formando uma nuvem, como vocês estão vendo. E também vocês estão percebendo que eu não sei quem está escrevendo o quê. A gente forma aqui a nuvem sem saber quem escreveu o quê. E nesse cantinho aqui direito, onde tem uma carinha, né, mostrando aqui a quantidade de pessoas que entraram. Então, aqui a gente consegue ver quantas pessoas entraram no link e digitaram. Bom, como vocês estão vendo, 18 pessoas entraram e digitaram. Então, ele vai aparecer nessa nuvem, geralmente as palavras que foram mais repetidas ou todas as palavras. Muita gente aí falou ferramenta, inovação, aplicativo, acessibilidade, criatividade. Outras pessoas colocaram nada, nadinha, né? Anonimato. Enfim, a partir daí eu consigo perceber o que vocês têm em mente sobre o Mentimeter, certo? Algumas pessoas sabem mais ou menos como utiliza, né, o que ele é, e outras realmente não conhecem nada. Então, se eu tivesse numa aula presencial ou até mesmo na aula online, eu poderia mandar para vocês esse link antes da minha aula ou durante a minha aula, ou até mesmo depois da aula. Os meus alunos, eles acessariam e aí eu teria uma nuvem de palavras para saber o que meus alunos estão achando. E a partir daí poderia iniciar a minha aula, tá? Eu parei o compartilhamento para a gente agora realmente aprender. Foi só para vocês terem uma ideia. A gente fez aqui uma prática, tá? Eu iniciei com vocês para vocês verem realmente como que a gente pode, de fato, fazer. E aí, depois que vocês já viram que tem como formar essa nuvem de palavras, certo? E aí a gente inicia, agora, eu mostrando uns slidezinhos para vocês, para a gente aprender o passo a passo. Antes disso, eu queria, né, destacar que essa ferramenta é muito importante, tanto para a gente usar na sala presencial,
quanto para a gente usar no momento virtual. Ela não precisa que eu esteja online. Eu posso enviar esse link para vocês, né? E durante a semana os alunos eles vão acessando. Eu não preciso estar online para isso acontecer. Basta que o aluno com o link ele entre lá e faça. E vai ficar salvo para mim. Quando eu entrar na minha conta, eu vou aparecer lá a nuvem. Então, é ótimo porque eu posso mandar antes da minha aula, posso mandar depois que eu terminar a aula, e o aluno ele não vai ter que sair da minha aula para abrir um outra aba e tudo mais. Ele pode fazer tanto como vocês fizeram agora, normalmente, né, automaticamente, como eles podem fazer depois da minha aula. Então, nesse momento, é muito válido. Até porque a gente sabe que a gente não consegue ouvir todos os alunos de uma vez quando a gente está dando aula online, né? Então, é bem válido. Aí, agora, eu vou apresentar, né, uns slides para vocês, só para a gente ver realmente o passo a passo de como a gente vai criar uma conta e quais são as ferramentas que eu vou poder usar do Mentimeter, tá bom? Bom, é bem tranquilo esses slides, é só para ficar mesmo na memória. Eu posso enviar depois para quem quiser, né? Disponibiliza só para ficar realmente mais tranquilo da gente memorizar, entendendo, né? Como é que a gente faz passo a passo. Se a gente tiver dúvida, a gente consulta aqui o slide, aí volta e faz bem tranquilo. Para iniciar, né, a gente vai entrar no site do Mentimeter e vai criar uma conta, preenchendo ou o formulário que tem lá, ou a gente vai entrar com a conta do Google ou do Facebook. Então, eu botei aqui para vocês verem. Eu tenho a opção de entrar pelo Facebook, pela minha conta do Google, ou se eu não quiser entrar nem com um nem com outro, eu preencho esse formulário e crio a conta. E aí vai aparecer uma outra telinha, que é essa daqui, né? Que é para eles saberem por que a gente vai utilizar. Então, a gente escolhe uma das opções e cria. Também a gente tem como pular essa etapa e não responder isso agora. E aqui, para mostrar realmente como que a gente vai criar, né? Depois que eu acessei lá e fiz a minha conta, eu vou clicar em nova apresentação. E aí vai abrir uma caixazinha para mim. Vou colocar o título da apresentação. Essa aqui é a tela inicial, tá? E eu vou clicar aqui em nova apresentação. Quando eu clico aqui em nova apresentação, abre para mim essa caixinha. E aqui eu vou colocar o tema. Então, é interessante que a gente coloque o assunto que eu vou dar ou o tema da aula, para que quando fique salvo lá, eu não fique perdida, né? Qual apresentação eu fiz. Então, depois que a gente dá um título, né? E a gente aperta aqui em criar, vai aparecer no meu lado direito os componentes que estão disponibilizados na versão gratuita, tá? Que é esse daqui. Eu vou ensinar para vocês cada um. Tem a nuvem de palavras, que foi o que a gente fez agora há pouco. Tem essa daqui, que é uma enquete. Então, eu posso fazer uma pergunta e os alunos eles vão responder, né? Entre algumas das alternativas que eu colocar. Tem a opção dele responder de forma aberta. Na nuvem de palavras, fica uma nuvem e tem uma quantidade mínima de caracteres. Na aberta, não. Eu vou falar um pouquinho de cada uma quando a gente for realmente para o site, que é só para vocês terem uma ideia. Tem essa opção da escala, né, que é mais para uma pergunta que a gente consiga perceber a intensidade do aluno, né, da resposta do aluno. Tem a do ranking, que é para saber a ordem de prioridade. Uma que parece muito com a enquete, mas a diferença é que a gente coloca a imagem. Então, é ótimo, por exemplo, na biologia, a gente coloca lá as imagens para os alunos saberem. E essa daqui de baixo é quando eles abrem uma caixa de diálogo. Então, é como se a gente fosse ouvir a turma. Então, a gente vê quem está respondendo. Claro, sempre de maneira anônima, todas. E tem essa partezinha daqui, que é um quiz competição. Esse quiz, ele não é anônimo, e diferente desses outros componentes que podem ser respondidos de forma offline, esse daqui não pode. O professor, ele tem que estar online e os alunos também. Então, neste momento, não é muito interessante, porque é mais difícil fazer isso, né? Mas no momento presencial é bem interessante. Então, ele tem uma musiquinha, ele tem um tempo, eu vou mostrar tudo direitinho para vocês. E aí, depois, eu vou clicar aqui para compartilhar o link, que foi o que eu fiz logo no início, né, daqui do curso. Eu copio o link e mando para o aluno. Se por um acaso eu não mandar o link, tem uma outra opção para os participantes entrarem. Eles vão acessarem o site mente.com e vão digitar o código da apresentação. E aí eles também vão ter acesso à pergunta e, consequentemente, fazer a resposta. Botar lá a resposta. Diante disso, vamos agora aprender
né, a criar. Até então, vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Paula, eu não sei se vocês vão falar, mas de repente o pessoal que nunca trabalhou com Mentimeter, a questão da nuvem, tem palavras que elas aparecem maiores, outras menorzinhas. Vocês têm. A questão, quando ela aparece maior, é porque mais pessoas escreveram aquela palavra, então ele dá um destaque, certo? Então, quando aparece uma muito grande, é porque aquela palavra ela foi repetida mais vezes pelos alunos. Então, mais alunos colocaram a mesma palavra. Então, ele dá um destaque na forma da gente ver, certo? E as pequenininhas é porque foi menos usada. Então, quanto maior a palavra for, mais usada ela foi pelos alunos, certo? Posso, então, Ana Mirna está perguntando se tem app para celular. Eu nem sei. Não, porque ele. Acho que não, né? Porque como ele é. Acho que não tem, não. até onde eu sei, eu não procurei, mas eu acredito que não, porque a gente sempre coloca lá no Google e ele já vai direto pelo link. Eu não sei se tem, talvez tenha, não olhei. Posso fazer isso daqui a pouco? Gente, acabei de dar uma pesquisada no Play Store e tem, tá? Ótimo, Tem, então. tem Mentimeter. Então, o aluno pode ficar lá no Olha aí. celular, Tem. ou ele Yasmin pode fala que clicar no link, certo? Se ele tiver num computador ou até mesmo no celular, não tem problema não. Ele pode acessar várias vezes, não vai ficar, não tem um limite de acesso não. O mesmo aluno ele pode entrar outras vezes para colocar mais palavras. Então, no caso aqui, vocês tentaram uma vez, vocês poderiam, por exemplo, por esse mesmo link, entrar outro dia, outra vez e colocar mais palavras. Isso em todas as outras enquetes, em todas as outras opções que eu mostrei ali para vocês. Só não no quiz, né? Que eu disse. Mas, então, eu vou mostrar como que fica, tá? Entrando para a gente fazer o passo a passo. Compartilhar de novo com vocês a minha tela, e aí a gente vai começar. Bom, a gente pesquisa Mentimeter, tá? E vai fazendo o login. No meu caso, eu já tenho um login, mas caso quem não tenha, faz aquele passo a passo que eu fiz, né? Cria aqui, entra aqui com o Facebook para criar uma conta, ou com a conta do Google, ou coloca, ou cria sua própria conta aqui. Ah, lembra que eu mostrei lá no slide, né? Então, qualquer coisa, a gente só dar uma olhadinha lá. Como eu já tenho, então eu já vou colocar aqui e mostrar para vocês como é a tela, como a tela fica, né? Como é a tela inicial. E aqui, como vocês estão vendo, ele vai ficar as apresentações que eu já tenho. Esse aqui, primeiro, eu coloquei, que foi aquele que a gente fez logo no início, para a gente saber o conhecimento prévio de vocês a respeito do Mentimeter. Mas se eu vou fazer uma coisa nova, a gente vai lembrar lá, igual que eu botei no slide. A gente vai clicar aqui, né, em nova apresentação, tá bom? E vou dar o título para o tema, né, o assunto da minha aula, ou o título Paula, do assunto. Oi? só te interrompendo. Tem gente entrando agora por conta do probleminha que a gente teve no acesso, no link. E aí, pessoal, a gente está justamente começando agora. Paola, ela utilizou o Mentimeter com a gente, tá certo? Mas está ensinando agora como é que realmente entra no site, né, para poder fazer a pergunta. Então, quem está entrando agora não vai ter problema nenhum, tá? Só para orientar quem entrou mais tarde por conta do probleminha que a gente teve no link. Obrigada. Certo, professora. Então, vamos lá. Para quem entrou agora, eu coloquei Mentimeter no Google e entrei, fiz o meu login. Eu posso depois mandar os slides, tá? E aí vocês acessam, mas eu fiz o login porque eu já tinha, mas quem não tem cria uma conta. Pode usar o Facebook, ou pode usar a conta do Google ou preencher o formuláriozinho. E aí quando a gente entra, né, na plataforma, essa é a tela inicial, tá? Essa é a tela inicial. Aqui fica as apresentações que eu já fiz, tá? Então eu tenho duas aqui, eu já fiz duas apresentações. Como eu vou criar uma, eu clico aqui em nova apresentação.
e vai abrir essa caixinha para mim. Aqui eu vou colocar o título, tá? Então, é interessante que a gente coloque o tema, o assunto, para a gente não ficar perdido depois quando a gente quiser voltar lá e dar uma olhadinha, tá bom? Então, aqui eu vou botar curso do dia de hoje, né? E vou apertar em criar a apresentação. E aí, ele já vai abrir a página realmente de como a gente vai utilizar essas ferramentas. Eu mostrei para vocês, do meu lado direito, ele me dá essas opções de ferramentas. E aí, eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês terem, né, uma noção de como a gente pode utilizar. Essa primeira aqui, ela é uma enquete. Ela tem múltipla escolha, mas, assim, o aluno, ele não consegue ver a resposta correta. Então, eu faço uma pergunta, pode ser abstrata, restrita, uma pergunta genérica, tanto faz, e coloco, né, as alternativas. Então, aqui eu coloco a minha pergunta e aqui eu coloco as opções de respostas, tá? Então, o aluno, ele não vai saber qual é a resposta correta. Então, ele vai ver a pergunta e ele vai clicar na que ele acha que está correto. Ele não vai saber se ele acertou ou não. Aqui eu vou escolher o resultado que eu quero que apareça para mim. Eu quero que apareça no gráfico de barras, no de pizza, como é que eu quero que apareça? E aí eu clico e escolho de que forma isso aparece. Por exemplo, eu poderia perguntar aqui, como é transmitido o coronavírus? E colocar as opções lá, relação sexual, gotículas de saliva, transfusão sanguínea, e aí o aluno, ele iria ver o título da pergunta aqui e as opções. E ele iria clicar uma. Pode acrescentar figura nesse? Pode, né? Nesse não. Nesse pode, mas tem um outro que é bem específico para figura. Certo, certo. Vou falar dele daqui a pouquinho. Esse você pode adicionar a figura aqui, mas tem um que é específico para a figura. Ele parece muito com esse. E aí a gente faz a pergunta, né? Eu digito aqui as alternativas, eu posso adicionar mais alternativa. Escolho como que eu quero que apareça esse resultado para mim, tá bom? No caso, eu fiz uma pergunta de como era transmitido o coronavírus. Então, quando o aluno ele acessar, eu vou compartilhar aqui, né? Como vocês já sabem, vou copiar o link e mandar para o meu aluno. Ou informo esse código, ele tem uma validade de 2 dias. Então, eu informo esse código e ele entra lá no site mente.com e digita o código e vai aparecer a pergunta que eu fiz e as alternativas. E ele clica no que ele acha que é correto. E quando todos fizerem isso, vai aparecer para mim o gráfico da forma que eu escolhi, tá? Aí, outra opção é a nuvem de palavras, que foi a que a gente testou logo no início, né? Então, eu escolho uma pergunta, pode também ser uma imagem, e escolho a entrada para o participante. Quem testou viu que quando a gente entrou lá, apareceu 3 caixinhas, porque eu coloquei aqui 3, mas eu posso colocar 2, 1, 4, 5, escolha a quantidade de palavras que eu quero que cada estudante digite, tá? Nessa nuvem de palavras, ela tem um limite de caracteres, então ele não pode escrever algo muito longo, tá? Então, assim, seria realmente palavras, não dá para ser frases ou texto ou alguma coisa do tipo. Para isso, vai ter outras ferramentas. Lembrando que ele pode entrar várias vezes, então ele pode responder mais de uma vez. Ele pode entrar ao longo de outro dia e tentar de novo e a nuvem ela vai enchendo. Tudo que vai fazendo, ele vai salvando automaticamente. Então, a gente vai ficar sempre vendo, né, tudo que os alunos eles fazem. E aí, eu faço a mesma coisa, compartilho o link ou digito o código, e aí os alunos ele têm acesso a isso. Clico aqui para apresentar e aqui fica na tela cheia para os alunos, certo? E aí, vai aparecer para mim a nuvem como apareceu logo no início, quando eu mostrei para vocês, tá? Outra opção, né? A gente já falou da enquete, já falou da nuvem. Na nuvem, poderia fazer essa mesma pergunta de como é transmitido o coronavírus, e aí eu iria ouvir respostas aleatórias, né? Eu iria ouvir realmente o que a minha turma ela tá achando. Cada um ia colocar lá palavras, e aí eu iria ver como é que estava o conhecimento da minha turma. Então, a gente já viu a enquete, já viu a nuvem de palavras, agora a gente vai ver essa daqui, que é uma resposta aberta. Então, diferente da nuvem de palavras, ela me dá uma organização, ela não fica uma coisa solta. Eu escolho, por aqui, tá vendo aqui, como que eu quero que apareça esse resultado? Em formato de balão, um quadradozinho, nessa caixa maior que ele corre, né? Eu escolho como que eu vou querer esse resultado. E a minha pergunta, ela fica de maneira aberta. Então, eu poderia fazer a mesma pergunta. Como é transmitido o coronavírus? E aí eu iria ver de forma organizada. Cada quadradinho iria representar um estudante que escreveu. Lembrando, tudo muito de forma anônima. Então, eu não tenho como saber quem
escreveu o quê, mas eu sei o que a turma toda está pensando, né? Então, ela é uma alternativa para uma pergunta que eu queira, por exemplo, algo mais detalhado, mais contextualizado do que só palavra ou só uma alternativa, tá? Outra opção, então aqui vocês viram que a mesma pergunta poderia ter feito de diferentes formas. Poderia ter feito numa forma de enquete, numa forma de nuvem de palavras, ou poderia ter feito numa forma, né, de uma resposta aberta. E aí a gente vai para a segunda linhazinha, que é a da escala. Essa escala, ela tem o intuito de medir a intensidade. Então, é interessante que eu faça uma pergunta que eu consiga medir a intensidade da resposta dos alunos. Então, é interessante também eu utilizar isso como um feedback da turma. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula online e posso colocar a escala como um feedback. Posso perguntar nível de engajamento do aluno, no caso, nível de engajamento do professor, como está a quantidade de horas estudadas, ou o comprometimento, e aí ele vai arrastar para dizer como é que está essa intensidade. Então, é interessante a gente utilizar essa ferramenta para uma pergunta no qual eu consiga ter um feedback do aluno. Ou também até por uma questão de uma avaliação formativa, né? Eu posso utilizar, por exemplo, e perguntar se realmente, será que eu estou dando uma aula boa? Será que eu posso melhorar alguma coisa? Será que eles preferem uma aula com jogos, uma aula expositiva, uma aula com atividade em grupo? Então, a gente pode ver também essa questão do que cada um está achando. Então, um componente específico, né? Para a gente medir realmente essa questão da intensidade. Tá? Então, aqui eu faço a pergunta, aqui eu coloco a resposta e o aluno ele vai conseguir mover, né, para mostrar qual a intensidade que ele está querendo. E, mais uma vez, eu consigo escolher como que eu quero que mostre esse resultado, tá bom? Outro componente é o ranking. Esse, a gente vai utilizar uma pergunta no qual a gente precisa de uma ordem de resposta. Então, digamos que eu queria uma pergunta que eu preciso realmente que o aluno ele não saiba só a resposta, mas que ele saiba a ordem que aquilo acontece. Então, se eu pergunto, por exemplo, quais são as etapas da respiração celular? Eu preciso que ele me diga, de forma didática, claro, né? O que viria primeiro, o que viria depois e por último. Então, aqui ele realmente é obrigado a colocar que é a resposta primeira, a resposta segunda e a resposta terceira, tá? Então, ele realmente tem que colocar essa ordem. E aí, a gente utiliza essa pergunta, quando, mais uma vez eu falo, né? Mas a gente utiliza quando a gente quer realmente saber a prioridade. Então, eu poderia fazer uma pergunta para eu saber a ordem, ou uma pergunta para saber a prioridade do aluno, tá? Outra opção é aquela que a professora perguntou logo no início da imagem. Aqui é uma que é estritamente para a imagem. Então, eu posso fazer uma pergunta e já posso colocar a imagem como resposta. Então, em vez de eu escrever a resposta, eu já coloco a imagem. É interessante, por exemplo, na biologia, se eu perguntar qual destas folhas tem nevura e de ser um tipo de nevura, e coloco lá as opções. Ou se eu pergunto qual destas imagens representa o coronavírus, e boto uma imagem de bactéria, uma imagem de vírus e uma imagem de célula, ele tem que ver a imagem e escolher. Então, esse componente aqui, ele dá realmente a possibilidade de a resposta já ser a imagem, diferente do outro. Claro que todos a gente pode colocar a resposta escrita e a imagem, mas esse ele é dedicado exclusivamente para a imagem, tá bom? E aí, pode ser utilizado de várias formas, né? Estou dando só aqui um exemplo de pergunta para vocês não ficarem perdidos, assim, como é que eu posso utilizar na sala de aula? Então, vocês podem pensar de outras maneiras, mas só quis trazer uns exemplos da biologia, né, porque é o que eu curso. E, por último, dessa parte daqui, né, desses componentes, tem esse daqui, que é para a gente ouvir a opinião. Então, neste em específico, é um diálogo. Tá? Eu faço uma pergunta e eu vou querer realmente ouvir a minha plateia, a minha turma. Então, eles têm a possibilidade de responder e ver o que o outro está respondendo, de forma anônima. Então, aqui apareceria a pergunta, tá? Eu poderia fazer uma resposta no caso aberta, eu faria a pergunta aqui. Nesse símbolozinho de mensagem, iria aparecer para mim como se fosse um diálogo, um chat mesmo, sabe? Então, ia aparecer um diálogo.
não tenho como saber quem escreveu o quê, mas a gente consegue ver uma ordem lá na escrita. E eu tenho a possibilidade de clicar na resposta e ela ficar maior aqui e aparecer. Então, a gente pode fazer uma pergunta, né, aberta, e aí a gente vê o que os outros alunos, eles estão escrevendo, né, assim, de forma automática. Então, eu vejo que cada um está escrevendo ali, forma uma caixa de diálogo, que um aluno pode ver o do outro, certo? Sempre de forma anônima, e eu posso escolher, né, as mensagens e deixar ela maior, e, por exemplo, discutir aquela resposta. Posso fazer uma pergunta, escolher aqui das respostas que está me aparecendo e botar uma para ficar maior e a gente discutir com a turma aquela resposta, por exemplo. É uma opção. Antes de eu mostrar essa parte aqui da competição, eu vou mostrar uma opção que tem, que é da gente alterar o tema, o layout. Então, eu posso escolher, né, como que eu quero que fique. Eu posso ficar preto, pode ficar assim, eu posso escolher. Só não posso escolher os que tá com essa estrelinha, porque a forma paga. E como a gente não está interessado em pagar nada neste momento, né, a gente quer tudo de forma gratuita, então a gente vai utilizar o que está disponível para a gente, que seria esses daqui. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui e iria aparecer desse jeito. Então, a gente tem a opção de mudar, né, a forma, tá bom? E todos esses, ele vai ser anônimo, o aluno ele pode entrar em outro momento, tá bom? Eu não preciso estar conectada, eu não preciso estar com o Mentimeter aberto, eu só forneço o link e o aluno ele entra quando ele quiser e todos utilizam a mesma coisa. Eu vou compartilhar aqui o link ou o código e o aluno responde. E aqui eu coloco para ficar maior e apresentar, certo? E aí, né, mostrando esses tipos daqui, eu já dei exemplos de pergunta para cada um neste momento, né, de maneira virtual. Aqui seria uma opção de um quiz competição. Ele vai aparecer muito com o Kahoot, que Gabi vai falar daqui a pouquinho, né? Esse não é interessante a gente fazer neste momento de pandemia, porque o professor ele precisa estar online e os alunos também ao mesmo tempo. Então, esse realmente eu preciso estar com aberto e os alunos também para poder eu dar início. Então, aqui eu posso fazer uma pergunta, coloco as opções e eu tenho que escolher a opção correta. Diferente daquele lá no início, que eu mostrei que é uma enquete, em que o aluno ele não vê se ele errou. Aqui não, aqui ele realmente, se ele acertar, vai mostrar para ele que ele acertou, e se ele errar, vai mostrar que ele errou. Então, aqui eu faço a pergunta, vai aparecer aqui, as opções aqui embaixo, eu tenho que escolher a opção correta. Também tem uma opção de escolher o tempo para a resposta. Quanto tempo eu acho que o aluno precisa para responder? 10 segundos, 20, e aqui, ó, eu vou alterando. E aí eu também tenho uma opção de colocar que a resposta ela gere mais pontos se for respondida de forma mais rápida. Então, se eu quiser que conte mais quem respondeu mais rápido, além de certo, eu clico. Se não, eu tiro. Além disso, eu também tenho a opção de colocar uma música. Então, eu posso escolher essa. Posso escolher outra. Posso escolher a terceira, né, opção. E aí, enquanto vai aparecer a pergunta, vai ficar tocando essa música, o que vai gerar, né, aquela ansiedade, aquela agonia para o aluno realmente responder. Então, aqui ele realmente se parece bem muito com o Kahoot. E por último, eu posso adicionar, né, que eu queira que gere uma tabela mostrando o ranking. Então, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, em terceiro. Então, para esta opção, os alunos, eles não ficam mais anônimos, eles realmente precisam colocar um nome que eles escolherem. Então, vai aparecer para ele lá a opção de colocar um nome, ele vai colocar o nome para só assim gerar para ele a pergunta e as opções de resposta. Então, este não é anônimo, realmente a gente sabe, né, que cada aluno, o nome do aluno e o que ele respondeu. Se eu clico aqui para ficar, né, gerando essa tabela. Se eu não clicar, não vou gerar tabela, então não vou saber quem acertou e quem errou, tá bom? Essas são as opções que a gente tem, né? Eu aconselho a gente utilizar essas ferramentas daqui, porque esse daqui eu preciso que está online o aluno também. E aí a gente sabe que é difícil que o aluno, por exemplo, tenha 2 computadores, ou esteja com o computador e o telefone ao mesmo tempo utilizando. Então, aqui é mais para um momento presencial. Essas ferramentas já vai ajudar a gente demais no momento online.
E aí eu também tenho a opção de baixar tudo, tá bom? Então, por exemplo, eu volto aqui para a página inicial e eu tenho a opção de baixar o meu resultado. Então, vai aparecer essa telinha aqui para mim, tá bom? E aí eu vou baixar o meu resultado em forma de PDF. Então, eu consigo ver no caso do quiz, quem acertou, quem errou. No caso da nuvem de palavras, eu consigo ver a nuvem. A enquete, eu consigo ver a enquete. Então, independente da escolha que eu fizer, eu consigo baixar o resultado e analisar ele depois, certo? E ele sempre fica salvo aqui. Então, qualquer coisa a gente pode ir lá, vou entrar no que a gente fez, na nuvem que a gente fez, e vai aparecer a nuvem que vocês fizeram, né, que vocês entraram. Então, eu posso baixar esse resultado, eu posso apagar essa nuvem e fazer de novo. Digamos que eu quero fazer com uma outra turma, tá bom? Aí eu posso mudar a pergunta, posso mudar a entrada, enfim. É isso. Queria saber se vocês, vou parar aqui a apresentação, e perguntar se vocês têm alguma dúvida, se vocês entenderam, se vocês querem que eu volte alguma coisa. Paola, a gente, durante a tua fala, Paola, volta a música. Ana Mirna está pedindo, ela perdeu onde é que Que coloca volta. a música. Mostra lá, porque Tá a bom. maioria das perguntas a gente já está respondendo pelo chat, eu e Gabi, para a gente, Pronto. por conta do horário, né? Já são, no instante passa, aulas online. Pronto, eu vou Mostra mostrar lá. lá para ela, então. Certo. Vou passar aqui que eu já tinha feito esse daqui. Isso aqui foi um quiz que eu fiz, mas a gente não vai fazer. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. A gente vai aqui, né, no quiz, aqui embaixo, coloco a minha pergunta aqui, coloco as opções, escolho a correta e desço um pouquinho. Quando eu desço, ele já vai me mostrar o tempo, aí eu coloco o tempo, coloco o que eu quero, coisa, Gabi, e vou em música. não tá aparecendo tua tela, Eu Paola. esqueci de compartilhar. Vou mostrar coisas da quarentena, minha gente. Foi mal, peraí. Pronto, vou voltar. Agora tá? Vocês estão vendo? Aí. Ô, Mirna, antes de tu responder a Mirna, Paola, eu vou pedir para a gente fazer a seguinte dinâmica, por conta do tempo. Quando você responder esse questionamento, que aí tem que compartilhar a tela, aí eu acho que a palavra, não sei se vai para a Gabi, para começar a falar do Kahoot. E aí, Isso. Paola, tu vai dar uma olhadinha no chat, nas perguntas específicas do Mentimeter, e a gente faz uma última falazinha na conclusão, respondendo as perguntas, certo? Certo. Que tiverem no chat. Ok. Pronto. Então, Marcela, a Beatriz vão daqui a pouquinho ser respondidas. Então, aqui, né? Eu escolhi lá, vou voltar. Escolhi aqui, quiz, cliquei. Escreva a minha pergunta, escreva as opções de resposta, escolho a correta, desço um pouquinho, né? Escolho o tempo que eu quero que eles respondam, então 20 segundos, 10 segundos eu escolho o tempo, escolho que gere ponto quem responder mais rápido e não só quem responder correto, e aqui já tem o nome música, então eu clico aqui em música e ele me dá 3 opções de música. E aí eu escolho se eu quero a primeira, a segunda ou a terceira. Eu gosto mais da terceira, então eu sempre escolho a terceira. Mas qualquer um pode escolher qualquer uma. E aí a gente escolhe a terceira, tá? E adiciona que gere uma tabela mostrando o ranking, tá? E aí, pronto, já tá feito. Eu só vou compartilhar e o aluno ele já pode entrar. Por exemplo, aqui eu botei para vocês verem. Pronto. Se a gente entrasse, Paola, e digitasse esse código, a gente já responderia. Não Já é iria isso? responder. Isso, ia ficar Ok. mostrando a pergunta, as opções, ia ficar Ok. e vocês iriam responder, certo? Ok. E aí, Entrando pelo próprio site, pelo mentomate.com. próprio, eu compartilhava, né? Tenho que compartilhar aquele link ou o código aqui, como a gente fez sempre. Todos eu tenho que compartilhar o link ou mostrar o código para vocês. E aí vocês entram e conseguem responder. Vai tocar a musiquinha e responde tranquilamente. Certo? Gabi, pode começar a sua fala. E aí, Paola, eu peço que tu dê uma olhadinha no teu WhatsApp.
Certo. Cadê Gabi? Caiu? Ela Eu nem tô caiu. vendo. Acho que ela caiu, que eu não tô vendo aqui. Pois é. Ai, ela, peraí, que ela... Professora, houve um problema aqui na internet da casa da minha irmã, mas eu tô entrando pela internet do meu cunhado, do iPhone dele. Então, mas tá carregando aqui, eu vou voltar já, tá? Gabi já tá voltando, tá, gente? Caiu a internet dela, coisas normais dos cursos das internets da gente. A internet dela caiu. Ah, ela já voltou, eu acho. Gabi? Acho que ela voltou. Aí a senhora pede pro pessoal ter paciência e a gente começou mais tarde, então, tipo, são 4h46. Estão São me ouvindo, 46 gente? minutos. Vocês estão me ouvindo? Estamos, Gabi. Mais tarde, né? Posso começar? Como eu perdi, eu não vi a parte da... Pode começar, Gabi, pode começar. Eu não vi, perdi. Pode começar. Posso, né? Sim. Tá. Eu não sei se foi falado aí, mas algo que a gente estava conversando, eu e Paola, sobre o MateMaker também, só rapidinho um comentário sobre o MateMaker, é que é muito interessante nesse momento, né, das aulas remotas, porque a gente não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, na sala de aula a gente pergunta e os alunos vão falando, levantam a mão, e aqui se todo mundo resolver falar, começa a apitar, né? Não dá. Então, o MateMaker também, além de tudo isso que ele tem das estratégias, né, principalmente nosso online, virtual, né, à distância, é bastante interessante também por isso. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho, tá, gente? Espera aí. Como eu tive que reiniciar tudo, vou abrir aqui a apresentação. Vou fazer no mesmo esquema que a Paola fez. Vou colocar aqui um roteirozinho de passo a passo, como a gente vai fazer, tá? E Certo. a gente depois vai para o site. A princípio, o Kahoot é interessante porque, nesse momento online também, uma dificuldade que a gente já encontra de forma presencial, mas que online, esse nosso desafio ainda é maior, é promover o engajamento dos estudantes, né? Compromisso. Então, como o Kahoot é um jogo, vai tratar da competição, então a gente consegue fazer com que os alunos se engajem, né? Eles interagem bastante. E dependendo da forma como a gente utiliza, a gente pode promover um compromisso deles com a nossa disciplina durante esse momento online. Tá? Tá travando só aqui. Estão ouvindo? Estamos. Estou tranquila aqui. Certo. Então, eu vou compartilhar minha tela agora, tá? Estão vendo a minha tela? Sim. Pronto. Então, vamos Sim, lá. agora sim. Primeiramente, para criar o Kahoot, eu coloquei assim, professor, por quê? Nós, professores, a gente acessa pelo kahoot.com o site. Quando a gente pede para os alunos acessarem, eles acessam pelo kahoot.it. Mas isso mais para frente a gente vai entendendo as diferenças e como usar as formas, tá? E lembrando que a professora Ana Mirna, ela fez a pergunta sobre o aplicativo, o Kahoot também tem um aplicativo, tá? Então a gente encontra. É ótimo, eu particularmente utilizo, então eu recebo notificações dos meus desafios, dos meus jogos que eu faço, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar no Kahoot, tá? Então a gente entra no site e escolhe a opção Sign Up, né? Para a gente fazer o nosso cadastro no Kahoot. Em seguida, a gente escolhe a opção Teach, vai aparecer lá como estudante, como outras alternativas, a gente escolhe como professor para a gente criar. E depois a gente vai fazer o nosso login. Eu faço particularmente com o Gmail, mas se não tiver, pode fazer um cadastro rapidamente, tá? Após isso, aparece uma outra tela e a gente escolhe o nosso espaço de trabalho. Então, vai ter universidade, escola e outros tipos, que só é clicar e escolher. Em seguida, só é escolher a opção de graça, né? O nosso objetivo aqui é tornar o mais acessível, tá, para todos os professores. Então, a gente vai explorar o Kahoot no que ele oferece para a gente de forma gratuita, tá bom?
Então, criando o quiz. Depois que a gente fez o nosso cadastro, a gente só vai criar. Então, a gente vai selecionar a opção de criar, que vai estar em inglês, tá? E depois a gente cria as questões e as opções e estabelece qual alternativa é a correta, tá? Além disso, a gente estabelece o tempo para cada questão que o nosso aluno vai ter, tá? E também a gente pode estabelecer, ativar uma plataforma, uma alternativa que ele oferece, que é o seguinte: o aluno, quando estiver jogando, quem responder a opção correta, ele vai pontuar. Mas aí, quando a gente ativa essa alternativa, significa que quem responder certo e mais rápido, pontua mais. Então, tem essa possibilidade também, que vai gerar uma competição, né? E através da competição, a gente consegue engajar os nossos alunos. Então, como toda gamificação, né? Ele vai ter competição, as metas estão claras. Então, com a competição, vai gerar o ranking. A cada resposta gera o ranking de como tá os alunos. Vai ter uma música de ambiente que gera aquela tensão, tá, nos estudantes. E essa questão aí do ranking, né, que eu já falei. Então, depois que a gente criou, a gente salva o nosso quiz e a gente pode testar o jogo, tá ok? Para ver se a pergunta tá mais adequada, né? Se o tempo que a gente colocou para a pergunta tá o suficiente realmente, será? Porque às vezes o aluno erra, mas será que foi por causa ele não sabia ou foi pelo tempo? Então, é importante a gente testar também, tá? Porém, vocês vão ver que a opção que é mais usada e que normalmente todo mundo sabe, assim, quem utiliza, é a função clássica. E como na imagem lá em cima, do lado do nome Kahoot tem, o professor, ele coloca a tela, é o que a gente utilizava antes na sala de aula da professora Rosângela. A professora colocava no datashow a tela dela, tá? E na tela ficava a pergunta com as respostas. E a resposta associada a uma figura e uma cor. E os alunos, eles entravam no celular, e no celular só aparecia as cores e a figura. Então, eles não viam as respostas no celular, tá? Então, nessa situação atual de pandemia, essa realidade talvez não seja mais adequada, porque não são todos os estudantes, né, que têm duas telas para poder ver a tela do professor no computador e jogar no celular, tá? Então, na realidade, isso não acontece realmente. A maioria dos alunos não tem essa opção, dois celulares ou um computador e um celular. Então, o Kahoot tem uma outra função que está sendo descoberta mais agora, nesse momento, que é a de fazer um desafio, que é mais interessante porque o aluno não depende de duas telas. Ele pode jogar no seu próprio celular, somente. Então, para utilizar essa função desafio, a gente seleciona o jogo criado, depois aperta na função play e escolhe o desafio, que vai estar em inglês lá, que é para atribuir o desafio, o ACE, tá? E quando abrir isso, vai ter um prazo. Então, você coloca iniciar determinado dia e terminar em tal dia e o horário. E depois só compartilhar o link, tá? Então, vamos agora criar. Alguma dúvida, gente, até agora? Podem falando enquanto eu vou achar que entrar no site, né? Que carregue, como vocês sabem, estou com a internet um pouco devagar. Então, às vezes, vocês podem ir fazendo perguntas. Desculpe o nervoso, tá? Porque como teve isso... Tá ótimo, Gabi, tá ótimo. Aí, se alguém fez alguma pergunta aí, professora, pode mandar aqui para mim enquanto eu entro, tá? Então, ó, kahoot.com, certo? Vou aqui, ó, para entrar. Estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok. Demorar um pouquinho, tá, gente, aqui o carregamento. E aí, ó, vou aqui, minha função como professora, certo? Como eu coloquei lá no slide. Mais uma vez aqui. E meu espaço de trabalho. Vou escolher aqui escola.
E aí você faz o seu login. Vou entrar com a minha conta Google. O plano gratuito do Kahoot, tá? Que a gente está trabalhando aqui, ele oferece opções para o quiz, perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso. Apenas essas duas opções. Nos planos pagos, ele aparece outras funções. Só que o que a gente veio conversando, planejando aqui, quem não conseguir, né, fazer o plano pago, por exemplo, o MateMate ele pode ajudar, porque questões abertas, por exemplo, estariam em planos Pro e Premium. E outros tipos de perguntas também. Então, a gente pode, quando quiser fazer uma pergunta aberta, quiser saber que o aluno explane mais sobre a sua pergunta, né? Então, a gente pode utilizar o MateMate nessa questão, tá? Então, o fato de ser pago não vai impedir da gente utilizar para questões abertas. Pronto, abri aqui. Estão vendo a minha tela, né? Eu vou criar um jogo com vocês, então. Eu vou aqui, ó. Estão vendo a opção? Criar um novo jogo Kahoot, tá? E aqui eu vou escrever minhas questões. Bom, vamos lá. Colocar aqui quais as vantagens de utilizar o Kahoot nas nossas aulas remotas, né? E aí, ó, aqui eu delimito o tempo, pode permanecer em 20 segundos, tá? A pontuação aqui, ó, também altero. Se quiser também que não tenha ponto, também não coloco. Vou colocar aqui, certo? E a música, a gente só consegue ter acesso a um tipo de música que vocês vão ver daqui a pouco. E aí, vou colocar as respostas, né? Vamos colocar aqui, promove o engajamento, certo? Através da competição. Vamos colocar depende exclusivamente da internet. Então, a resposta certa é essa, né? Porque o fato de depender exclusivamente da internet é algo negativo, né? Então, essa é uma das vantagens. Então, determinei minha resposta correta, viram? E vou colocar aqui mais uma, que é a outra forma, ó, a verdadeiro ou falso, que ele traz pra gente. Então, vou colocar aqui uma afirmação. O Kahoot é uma ferramenta que funciona apenas de maneira paga. Acabamos de ver que isso é falso. A gente tem acesso de maneira gratuita, certo? E aí aqui, ó, adicionar questão, a gente vai adicionando quantas questões a gente quiser. E sempre podemos mexer também no tempo e na pontuação, ok? Aí, ó, feito, vou aqui em cima, done, e coloco o nome, certo? Botar aqui, curso. A gente também tem... Também. Seria interessante deixar cada vez mais claro para o aluno, né? Não ter dúvidas. Acho que o Tiago quer falar. Tiago? A gente também tem um banco de questões, né? Que são as questões já prontas, a gente pesquisa em relação a algum tema, o conteúdo, ele gera umas perguntas automáticas. Fica aí ao lado, tem adicionar questão e banco de questões abaixo. Isso mesmo, Tiago. Tem questões, então, minha professora de inglês usa bastante, a gente pesquisa lá o tema da aula de inglês e você consegue usar as questões prontas do Kahoot para a sua turma, tá? Vou fazer um teste rapidinho desse Kahoot para vocês verem como é que funciona da maneira clássica. Aí eu coloco aqui, ó, teste, certo? Ó, da maneira paga é exatamente isso que acontece. O quadro ali simulando, né? Nosso quadro. E as perguntas, elas vão aparecer no quadro
com um data show nosso, tá? E o aluno aqui, o celular do lado esquerdo, tá? Com o seu celular. Então, o aluno vai e coloca a senha que aparece do quiz que o professor criou, tá? Colocou a senha. Aí coloca o seu nome, tá? Vou colocar aqui. Vai colocar essa senha. Posso começar ou alguém desejar colocar? Se quiser, fique à vontade, gente. É até bom que a gente vê como fica o ranking, essas questões. Eu vou tentar entrar aqui com o meu celular para vocês verem quando outra pessoa entra, tá? Olha aí, a Aline entrou. Nossa. Olha a música, estão ouvindo? Então, ó, vou começar, tá, gente? Pra gente ver. Até pela nossa... Ó, entrou o Glaze também. Mais alguém tá entrando? Pra não barrar ninguém. Vou colocar, tá? Paola. Vou começar. Aí vocês veem. Então, tem a música do ambiente, né? Deixando tudo mais competitivo. E aí, a pergunta aparece na tela, não aparece para o aluno, estão vendo? Assim, presencialmente. Para o aluno só aparecem as cores. Então, eu vou escolher. Veja, eu vou demorar para escolher. Olha aí. Vocês acertaram, um errou. Um foi eu que eu coloquei aqui no celular para a gente ver o erro também. Então, o ranking, para a próxima questão, já tem o ranking. Quem respondeu mais rápido foi Paola. E quem responder mais devagar, mesmo que tenha acertado, é que estão lá embaixo no ranking. Mais uma vez. Aí, pronto. Então, a gente viu. No final, ó, ele dá, além do ranking, um pódio. Quem ficou em primeiro lugar? Quem ficou? Foi a em terceiro, Paola em segundo. E em primeiro. Então, veja, os alunos, eles gostam, né? Quem não gosta de brincar, né? Aprender se divertindo. Então, é interessante por isso também. Tá? Então, aqui a gente testou, viu como é que ele funciona de maneira clássica, tá? Então, feito. Finalizamos o nosso jogo. Aí eu vou mostrar agora para vocês, rapidinho, como é a forma do desafio, que é a maneira ideal, né, para a nossa realidade. Gabi, Diga, pedi só prof. para o pessoal, para os participantes olharem. Pablo está dizendo que adorou. Pablo Henrique. Que bom, Pablo. Darem uma olhadinha no chat, que eu botei um linkzinho, uma mensagem para os participantes sobre a certificação do curso. Obrigada. Beleza. Então, ó, aqui eu venho com os meus jogos criados, estão vendo? Esse aqui é o jogo. Então, eu aperto aqui play, e aí ele vai aparecer logo de cara. Esse aqui, do lado esquerdo, é a opção que a gente acabou de testar, que não é ideal, assim, a não ser que você tenha uma turma que tenha duas telas, aí você usa, né? Mas aqui é mais acessível e, né, mais se adequa a essa aqui do desafio. Então, a gente clica e aí a gente já estabelece o nosso prazo. Então, a gente está no dia 17, eu posso colocar posso colocar um prazo maior ou no próprio dia. Eu estou na minha aula online, peço para os meus alunos saírem, responderem e depois voltem e a gente comenta as questões, por exemplo. Ou posso deixar num prazo maior. Então, vou colocar hoje mesmo, tá? O meu prazo final. Vamos colocar aqui. 6.
certo? Então, as questões, com o tempo que a gente estabeleceu, e ainda posso, ó, colocar para que as questões, elas sejam tiradas de ordem a cada novo jogo. Ou não, se eu quiser, tá? E permitir que os meus alunos gerem um apelido. Então, ó, criou. Pronto, após criado, ele vai gerar um link. Não precisa daquele... O aluno não precisa entrar no site do Kahoot.it e não precisa digitar a minha senha. Mas também ele disponibiliza a senha. Mas fica mais fácil. A gente copia aqui o jogo, tá? Aí eu venho aqui, ó, para minha sala de aula. Venho para minha sala de aula. Eita, gente, a gente entrando agora. Venho aqui para minha sala de aula online, no Meet, e coloco o link. E os meus alunos vão ter acesso ao link e jogam. Tá, gente? Além disso, isso é o que a gente encontra no Kahoot, né? Mas a gente tem um integrante aqui do Florescer, Tiago, que ele falou também do Kahoot, que ele usa bastante o Kahoot nas aulas dele de matemática, e que ele fez uma estratégia, né, Tiago? Conta aí pra gente, para os professores, né? É o jeitinho brasileiro. A gente fez o seguinte, na aula, como a gente não tem como utilizar os meninos ensino na rede pública, é difícil que eles tenham acesso ao computador e ao celular simultaneamente, ou duas ferramentas que sejam tecnológicas desse tipo. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi para que eles desenhassem em folhas os símbolos do Kahoot, das respostas, o triângulo, o losango, o círculo e o quadrado. Eles apresentavam na tela as respostas. Aí eu ia dizendo, ia fazendo a pontuação através de um programa e dizia quanto valia cada resposta certa. Então, isso foi bem interessante e deu super certo. É uma estratégia, você utilizou o jogo, os meninos levantavam uma folhinha com a respostinha certa e a gente conseguia ver, estava pintadinha, tudo bem coloridinho, aí foi bem interessante. Professores do Brasil tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser... Não é? E é muito Total, bom. total, Tiago, total. Super O que é criatividade. interessante, o que a gente gosta de jogo é a gente ver, né, como tá os meus competidores, né? Quem está competindo comigo. E aí, quando os alunos colocam a resposta, a gente vê ao vivo, embora no desafio a gente consiga ver, né? Mas não é ao vivo. Então, quando é ao vivo, a gente colocando lá as opções, todo mundo vendo quem acertou, quem não acertou, começa a se dedicar mais, né? Então, é uma boa estratégia. É a ideia mesmo. Por exemplo, a gente pode utilizar o Canva para a gente fazer na mesma hora a pontuação e lá colocar o rankingzinho. Aí fica bem interessante também. Eu apresento dessa forma ao final. Aí também causa o mesmo engajamento do Kahoot na resposta, o ranking que os meninos aparecem. Então são estratégias que a gente pode utilizar. Sim, sim. Perfeito. Gente, vocês têm alguma dúvida? Podem falar aí. Jéssica está perguntando aqui no chat, Jéssica Oliveira Tiago, qual foi o... Cadê? Qual o programa que você usou para pontuar, Tiago? Tiago? Eu utilizei o próprio Canva, questão de pontuação. Certo. Para apresentar eles. Ok. Eu não sei se quem está perguntando sabe o que é o Canva, mas, inclusive, a gente está já pensando no Florescer fazer um curso para utilização. Está falando do Canva, né, Tiago? Canva de apresentação. Canva. Certo. O mesmo que eu creio. Mas, rapaz, fiquei triste com o Canva essa semana, que ele agora tá... A versão o quê? free dele tá com limitação agora. Ele Ai, sério? tá dando armazenamento até certo limite. Até momento. Eu tava guardando. É justamente pelo momento. Pra ser verdade. Esse Canva, gente, permite a gente, quem não conhece, permite a gente fazer muitas apresentações, né? Apresentações mais formais, cartazes para várias mídias sociais. É bem legal. E ele dá outro curso. Então, meninas, Gabi, Oi? tua fala, a professora Rosângela no formulário. Gente, pessoal, eu fiz esse formulário em cima da hora, realmente agora, tá? Porque é o seguinte, para eu ter uma forma de comprovar a participação de vocês na pró-reitoria,
Eu estava pedindo em outros cursos que vocês colocassem o nome no chat. Mas aí hoje a gente pensou e eu pensei em fazer esse formulário para a gente imprimir. Dá certo imprimir, não, na verdade, agora tudo é virtual também, questão de processo na universidade, mas aí gerar um PDF com todos os formulários de vocês que eu vou estar recebendo, e aí é uma forma de comprovação para vocês receberem um certificado pela Pró-Reitoria de Extensão, certo? Não tem problema que o campo de e-mail não esteja, eu acho que eu esqueci de formatar, tá? Então, coloca o nome, não tem problema. O nome só e a percepção, que é uma avaliação, que a própria extensão, quando a gente submete o projeto, coloca para a gente fazer essa avaliação, certo? Eu sei, Gleice, eu sei, mas aí a gente está precisando... a gente resolveu fazer dessa forma, mas eu estou ligada nessa extensão do Meet, que gera lista. Certo, gente? Não tem problema. Não coloca o e-mail. Quem não conseguiu colocar o e-mail, tem a ideia também de onde tem para colocar o nome, você coloca seu e-mail no nome, ao lado do seu nome. Né? Ao lado, né? Não é o e-mail no lugar de. Tem que ter o nome por conta da certificação pela Pró-Reitoria de Extensão. Certo? Quem conseguir fazer isso? Sim, acho que dá, sim. É uma ideia. Criatividade, é isso aí. Gente, Marcela está participando aqui, gostou muito do curso. Olha aí, Marcela disse que consegue sim, é isso mesmo. Mas a gente, Gleise, vai fazer isso sim, gerar essa lista de presença pela extensão do Meet. Gente, vejam só, a gente do Grupo Florescer, eu coloquei aí no chat o nosso Instagram, porque Marcela sugeriu que a gente fizesse, adorou esse momento, né, de troca, de aprendizagem, certo? E aí, vocês podem seguir a gente no Instagram, programa.florescer.frpe, e a gente, vão ver que a gente sempre está fazendo, tá certo? Alguns cursos, cursos para novas ferramentas até já antigas, mas para quem realmente não utilizava ainda esse meio, né, de fazer a sala de aula, e por conta da questão da pandemia, do confinamento, estar vindo atrás, né, dessas novas formações, a gente sempre está fazendo. Obrigada, Paula. Muito bom. As meninas agradecem, as meninas estão vendo aí os elogios, Gabi e Paola. O certificado de vocês, sim, receberão pelo e-mail, tá? Como eu sei que vocês, a maioria que estão participando, sabem onde nos encontrar por conta das redes sociais, por isso que eu falei que não precisava botar Gmail, porque eu sei que na época, pronto, o Gabi colocou aí, vocês iriam perguntar para a gente o certificado, e aí a gente iria, através da confirmação da lista do nome, pedir o e-mail de vocês, mas é bom que vocês já coloquem lá do lado do nomezinho, na primeira pergunta, já bota o nome, certo? Rosângela Vidal, por exemplo, e bota o e-mail do lado, porque a gente vai estar mandando por e-mail esses certificados, certo? Gostaria de agradecer a todos os presentes. Sigam lá nosso Instagram. Também nós temos nossa página do Facebook, Programa Florescer, e todos os cursos, né, palestras que a gente anda realizando nesse tempo, né? Esse é um conjunto de atividades que a gente está fazendo, especialmente para a época da pandemia, né? Então, justamente vendo algumas ferramentas, algumas saídas para a gente deixar, né, inclusive o nosso ambiente virtual de aprendizagem mais rico, mais engajador, que eu acho que esse é o principal desafio da gente, tá bom? Então, a gente sempre, semana que vem, minha gente, já dando aí um spoiler, nós teremos, na verdade, não será um curso, será um bate-papo, uma roda de conversa com a professora, né, Mônica Folena, ela é da Universidade Rural, é coordenadora da cátedra Paulo Freire, tá certo? E ela vai estar vindo bater um papo com a gente sobre o que é que Paulo Freire diria ao professor, né, que está vivenciando a pandemia. O que é que as obras dele nos têm a falar, né, nesse período que a gente está passando? Ok? Então, sintam-se convidados já. Então, a gente diversifica entre cursos, oficinas,
lives, palestras. Semana que vem nós temos essa palestra, mas que vai ser uma roda de conversa, né? A professora, ela já sabe, né? Para deixar, porque sempre numa palestra com um tema tão instigador, que é Paulo Freire, com certeza teremos muita gente que vai querer falar, desabafar, contribuir, fazer troca de experiências com a gente, ok? Então, a gente agradece a todo mundo e eu vou passar a palavra para as meninas. Não, ia só adicionar aí no que a senhora falou, que a gente também preparou a programação para julho massa também, né? Sim, divulga, sim, né? sim. Final de junho, na última semana de junho, a gente vai tá liberando a programação para julho. Ela já tá bem bonitinha, bem redondinha, tá? Bem alinhada com esse momento de pandemia, com esse momento que a gente está querendo, né? Inclusive, assim, vocês percebam que o Mentimeter, o Kahoot, muitas vezes, quem já lida com tecnologia na educação, acha isso aí uma bobagem, uma ferramentazinha, mas eu acho que muita gente não conhece, que vale a pena, sim, a gente trazer ferramentas simples, né? Simples que a gente diz do ponto de vista de complexidade de mexer na ferramenta, que vocês viram que não é complexo, né? Mas que podem ser ferramentas de profundas aprendizagens, né? De instigação, como Gabi e Paola bem falaram, né? Essa questão da competição positiva, né? Ela é muito boa na questão do engajamento do aluno, tá certo? Então, sigam lá nosso Instagram e se preparem aí para julho, que a gente vem com outros momentos desse, tá bom? Alguém gostaria de falar, complementar, dizer alguma coisa? Estou vendo aí vários parabéns para as meninas, professoras da Universidade Rural participando, Marliette. Além dos professores da Rural, né, Júlia, com Marliette, ainda tem o professor de matemática do ensino médio, viu? Aqui. Ai, sério? Vamos mandar um beijo para ele, Gabi. Exatamente, Girão. Obrigada, tio. Eu vi Girão aí, eu não sabia que tinha sido professor. Oi, Fábio. Professora, Fala, parabéns Fábio. pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Essas meninas são sensacionais. E a senhora capitaneando isso, parabéns. Muito bom. Muito feliz por ter participado. E assim, sensacional. Que bom. Parabéns. Ai, que coisa linda, gente. E O professor do presente ensino próximo, médio. Tá certo, Fábio. Bem-vindo. Essas meninas falam sempre desse professor do ensino médio, certo? Olha a cara de Gabi. E Paola também. E aí, foram minhas alunas de graduação. Veja só, Girão. E Gabi já está no mestrado. Orgulho, né? Eita, então, a satisfação é enorme. Muito bom. Olha as sementes aí. Coisa linda. Tá e bom, assim, então a gente... Para destacar uma coisa importante, né? Já que está falando de ensino médio. Eu mesmo aprendi com um professor de química. E aí eu era aluna de graduação de Rosângela, aprendi com um professor de química que é sensacional. O Roger Paola que trouxe o Kahoot para minha sala, viu, gente? Foi trouxe Paola. o Kahoot para lá, né? Aprendi com meu professor de química no ensino médio. E eu aprendi com Paola. Pedi para ele me ensinar, disse, Roger, pelo amor de Deus, me ensina, que eu quero mostrar isso na universidade. E apresentei para a minha turma, né? E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar, eu, Rosângela e todo mundo, e aprendendo outras ferramentas, né? Não só o Kahoot, mas aí, para deixar claro, que às vezes a escola, ela leva a gente para caminhos maravilhosos. Eu sei que essa escola, Girão, deixou muitas marcas positivas nessas meninas, porque elas falam muito bem. Qual é a escola, hein? Qual é a escola? Nazaré. Exato. Ai, tá bom, gente. Então, a gente agradece também aos outros professores, né, professora, que estão aqui, não só o professor, muita gente. professor, né, Girão. Muito legal, gente. Rural. Tem outros que acabaram que... Tiago, professor Fausto, Micaele, Carol tá aí, gente. Carol, aluna de licenciatura em Biologia. Isso. Também tem professora, tem outros alunos também aqui, de letras, de humanas, de sociais. Sério? Sério? Que massa! E rede privada e rede pública, né? Tem um professor aqui de História, Aurélio Francisco. Então, a gente agradece, né? A gente fica muito feliz que vocês vieram. Muito, né? muito. Espero ter contribuído com vocês e que vocês utilizem essas ferramentas nas aulas de vocês. É. Isso aí, gente. Massa. É mais uma ferramenta. Prazer, Muito Fábio obrigada, Girão. viu? Nada.
Gente, então encerramos Valeu, mais um parabéns. curso. Até o próximo. Iremos divulgar. Irá chegar até você essa divulgação. Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Olha, estão dizendo aqui, tem gente de exatas também, viu? Engenharia